Pirula, você é branco, cis, hétero, normativo, rapaz. E aí, pessoal, tudo bem? Então, este vídeo, né, eu tô fazendo por conta de um vídeo que o Pirula fez essa semana sobre militâncias e tal, e ele abordou pontos importantíssimos nesse vídeo, e eu tô fazendo esse vídeo para concordar com ele. Bem, eu sempre fui muito politizado, digamos assim, né, isso é meio que de história da minha família sempre gostou muito de política. Meu pai foi prefeito 2 vezes na cidade onde a gente morava no interior de São Paulo. Meu pai tinha contato com deputados, com o governador e aquela coisa toda. Mesmo depois que ele parou de se candidatar, ele trabalhava para o partido, aquela coisa toda, né, em campanha de deputado, em campanha de prefeito, em campanha não sei de quem. E, ou seja, né, eu cresci num ambiente politizado. Meu pai era de direita, um meritocrata. Meu pai nasceu em 1925. Ou seja, meu pai era bem mais velho, tanto que quando ele faleceu eu tinha 18 anos, ele tinha 78. E eu cresci, né, com meu pai trabalhando numa fazenda, assim. Eu sempre... Teve uma época que meu pai comprou uma casa aqui na cidade e eu morava sozinho, tipo, com 12 anos de idade, eu morava sozinho. Nunca faltava aula, assim, eu era muito responsável, porque meu pai dizia que se eu não desse certo na escola, ele me tiraria da escola e me colocaria para trabalhar na fazenda. E eu cresci com aquele negócio da meritocracia, né? Aquela coisa de batalha, tal, que você conquista, etc. Aquela coisa que todo mundo conhece. Aos 18 anos, né, eu fui para São Paulo e lá eu comecei a ter novas perspectivas, conhecer, tipo, a minha amplitude de mundo mudou, né? Vamos dizer assim, acrescentou-se mais coisas, conheci mais gente. E logo depois, alguns meses depois, o meu pai faleceu e eu retornei a Minas. Quando eu retornei a Minas, né, eu já estava meio, vamos dizer assim, mais como cosmopolita, né, aquele garoto da fazenda do interior, assim, tinha mudado algumas formas de pensar. Então, foi quando eu comecei a ser um usuário assíduo de internet. Tanto para jogos online, como para fóruns de jogos e de política. Então, só que nos fóruns, né, a gente discutia com pessoas que tinham pensamentos próximos a nós. Assim como meus amigos, né, nós sempre discutíamos políticas de uma forma que praticamente todos concordavam com aquilo que estava sendo discutido. Só que com o advento do Orkut, surgiram as comunidades de política. E ali, pela primeira vez, grupos, né, de opiniões antagônicas começaram a discutir entre si. E aconteceu o mesmo comigo, né? Nesses grupos eu comecei a encontrar pessoas de esquerda, o qual, para mim, na minha concepção, era completamente demonizadas, assim, né? Porque eu lembro de uma frase do meu pai uma vez, ele conversando com outro fazendeiro, no qual eles falavam do Brizola. Meu pai usou a seguinte frase, eu lembro do tom de voz dele, assim, eu era criança, eu lembro do tom de voz, assim. Aquilo é um vagabundo, aquilo é um lixo, aquilo é um comunista. Reparem que meu pai usou o termo comunista como algo pejorativo, né? E eu sempre tive isso com as políticas de esquerda. E dentro do Orkut eu comecei a fazer amizade com pessoas de esquerda, trocava scrap quando vejo adicionava no MSN, conversando, e eu vi que eram pessoas completamente normais, que trabalhavam, só os ideais eram diferentes, né? E conversando com essas pessoas, o Pirula fala um negócio interessante no vídeo, que ninguém muda de opinião durante uma discussão. Fato. Tanto que muitas vezes a gente começava a discutir no MSN, discutir, não brigar. Eu ficava pensando naquilo. E eu procurava, né, nas minhas fundamentações teóricas, algo para rebater aquele argumento. Só que geralmente eu não achava, assim, né? Porque eu era muito senso comum, assim. Eu era aquele direito. Eu era o que as pessoas, esse povo do impeachment aí, mais ou menos né? E eu comecei a aprender com essas pessoas. E fui cada vez adquirindo mais conhecimento e tal. Eu conheci um cara de Curitiba e através dele, assim, né? Porque eu era muito machista, afinal eu cresci numa fazenda. E através dele eu fui vendo, assim, né, o quão machista eu era. Às vezes eu falo, nossa, aqui na minha cidade só tem vagabundo, aqui não sei o quê. Eu falo, Luiz, não é bem assim e tal, isso e aquilo, tarará. E eu comecei a perceber isso, né? Eu comecei a perceber que o simples fato de julgar uma mulher que tem um comportamento parecido com o de um homem, por que o homem não é julgado? Assim, um exemplo, né, das coisas que eu comecei a desconstruir. E logo depois, né, com todas essas discussões de Orkut e tal, comunidades, surgiu o Facebook. O Orkut começou a perder espaço e surgiu o Facebook. Ao contrário do Orkut, que o Facebook você consegue colocar o seu pensamento exposto, né, de uma maneira muito mais pública. Afinal,
aquela coisa da timeline ali, né? Você posta o que você está pensando, você posta o que você viu, etc. Você compartilha. E às vezes muita gente compartilha assim no lapso, olha, nem lê direito e já compartilha, né? Às vezes ela nem concorda, nem conhece aquilo direito e compartilha. E com isso, né, um radicalismo começou a brotar dentro dos movimentos. E foi no Facebook que eu conheci o movimento negro, que eu comecei a me simpatizar mais com o feminismo e com a comunidade LGBT, né? E comecei a participar de vários grupos de esquerda, alguns muito grandes e famosos, que têm páginas enormes assim no Facebook. E ali estava, e quando veio eu comecei a notar que um surgimento de um radicalismo extremo. E eu fui, vamos dizer assim, minha mente foi lavada por isso, né? Eu tive uma lavagem cerebral fodida e comecei a ser radical tanto quanto. Só que eu me tornei um insuportável, né? Eu lembro de uma vez, num grupo de WhatsApp, conversando com vários amigos, um amigo solta o WhatsApp, hein, recente, solta uma brincadeira lá, uma piada sobre gays, eu já chamei um outro amigo meu, que era, aliás, esse cara não é amigo meu, né? É um colega de um amigo. E eu chamei esse amigo e falei, cara, que cara idiota, babaca, não sei o que, homofóbico, isso e aquilo. Fui lá, comecei a destrinchar o cara, comecei a xingar o cara. Aí o meu amigo me falou uma coisa, né? Falou, cara, ele só fez uma coisa que ele está habituado a fazer, que a sociedade está habituada a fazer. Se você fosse gay, você poderia ter certeza que ele nunca te trataria mal, que ele nunca ia caçoar de você, etc, etc. E eu parei, né? Fiquei pensando naquilo, assim, até o Thiago falou, ele é uma ótima pessoa, tanto que se um dia você precisar dele, eu tenho a legítima certeza que ele vai te ajudar. E eu parei para pensar naquilo, assim, né? Fiquei pensando vários dias e conforme, assim, né, a militância crescendo, aquela coisa toda, nossa senhora, eu não me orgulho, eu não tenho nenhum orgulho disso, né? E eu lembro que um dia, num desses grupos de esquerda, eu fui vítima disso, né? Não vou usar a palavra vítima, eu fui alvo de algo parecido, assim. Eu fiz um comentário numa postagem de uma amiga e um cara leu essa postagem, né? E ela era uma amiga íntima, então, e quem lesse aquilo fora de contexto falava, nossa, que cara reacionário, né? O cara deve ter uma tatuagem do Bolsonaro na bunda. Porque eu falava, que não sei o que, feminismo, lixo, zoando a minha amiga. O cara tirou um print e jogou nesse grupo lá, né? Eu fazia parte desse grupo. Quando vê, meu inbox já estava lotado, já tinha gente, sei lá, querendo meu endereço para me dar um tiro na cara, umas coisas assim. E perdi amizades, né? Pessoas que me conheciam, conversavam comigo. Não sabia que você era machista, racista, homofóbico. Eu falei, caralho, gente... Tentei me justificar, né? Eu falei, não, gente, isso é fora de contexto, eu tirei um print maior. Aí teve gente que falou, nossa, realmente, foi mal, foi mal. Essa minha amiga foi lá no post, mas foi um auê danado, sair do grupo. E nessa época, né, que eu tava dando coice, tomando coice, eu comecei a me afundar numa depressão extrema, né? Eu me tranquei no quarto, eu só saía para ir para a faculdade. E um dia eu sucumbi, eu não aguentei, fui atrás de amigos chorando. Nossa, eu lembro que eu fui no consultório de um amigo meu que é psicólogo, eu sentei no chão pra chorar, assim, eu falei, cara, eu tô sozinho, eu não aguento mais isso. Daí até esse amigo meu pegou e falou assim, Luiz, você levantou muitas bandeiras, cara, e elas pesaram. E eu perdi namorada porque eu não saía. Foi um período muito obscuro da minha vida, né? Tanto, né, que depois disso, desse problema que eu enfrentei, desse radicalismo que tanto em mim como das outras pessoas, eu comecei a sair de todos os grupos de esquerda. Eu falei, não quero ler mais nada sobre política, não quero me envolver com isso mais, né? Porque eu estava completamente envenenado, assim. Meu senso crítico tinha sido amassado e jogado no lixo por mim mesmo e por outros... e por fatores externos, eu comecei a assumir algumas coisas que não eram de minha alçada, enfim, né? E tanto que o último grupo de política que eu fazia parte, um grupo mais neutro, que era um grupo de nerds esquerdistas, eu saí semana passada. Aliás, eu não saí, né? Eu fui expulso, chamado de racista e tal, pelo simples fato, né, que eu coloquei no grupo uma postagem do Humaniza Redes, no qual eles afirmam que a expressão a coisa tá preta é associada a racismo, né? Que nós, ao usarmos essa expressão, esse conjunto de palavras, nós estamos associando que a coisa tá preta porque a coisa tá ruim, porque ruim tá associado a negros. Eu não sei quem fez essa associação
ao usar a coisa tá preta, né? Mas quem fez é um imbecil. Simplesmente isso. Mesmo depois de toda a discussão, ter sido banido do grupo, ter tomado um monte de xingamentos que eu era racista, que eu deveria ir pro Desumaniza Redes, então eu brinquei com o cara, falei, lógico, eu tenho que ir, só pelo simples fato de eu não concordar com isso, eu quero instaurar uma ditadura racista no Brasil, né? Porque é assim, se você não concorda em um ponto, você vira um vilão, você vira um monstro, enfim. E aí eu peguei e saí praticamente do último grupo que eu fazia parte de discussão política, assim. Às vezes eu compartilho uma coisa ou outra na minha timeline e tal, discuto com uma pessoa ou outra, mas geralmente eu gosto de discutir com pessoas que eu conheço, que eu respeito, mesmo que sejam pensamentos antagônicos aos meus. Por exemplo, o André do governo federal, vou deixar o link do canal aqui embaixo. Às vezes a gente não concorda em muitos pontos, concorda em outros vários, e eu consigo conversar de maneira sadia com o André. Tanto que eu brinco com ele, né, que ele fez um vídeo sobre os professores, ela fala, você é inimigo dos professores, cara. Ah, você é um comunista, mas que não sei o quê. Pronto, cara, mas eu sentaria numa mesa e tomaria uma cerveja com ele, assim, sabe? Eu creio que que o caminho não é esse que eles estão tomando. E é interessante, né, que ao fato de usar esse radicalismo com pessoas do senso comum, que no caso esse colega do amigo meu lá, né, que eu fui e dei uma porrada de graça no cara. Qual a probabilidade desse cara desconstruir o pensamento dele? Que aquele pensamento, todo aquele contexto que ele tem como embasamento é um pouco errado, que oprime certas pessoas. Qual que é a probabilidade dele desconstruir isso? E qual que é a probabilidade dele pensar o contrário? É muito maior. É muito maior, né? Desse cara pegar e falar, não, Bolsonaro é mito, velho. Porque o Bolsonaro realmente tem razão, esse povo é muito escroto, essa galera é muito escrota, tudo é homofobia, tudo é racismo, tudo é isso, tudo é aquilo. Ou seja, né, ao nós tentarmos desconstruir o senso comum, nós temos que tomar cuidado. Por exemplo, eu não mudei com essas pessoas, né, que eu conversei lá no início, lá no Orkut, essas pessoas de esquerda, ou pessoas mais lúcidas. Eu não mudei minha forma de ver o mundo, de pensar, de aceitar que existe racismo, homofobia, machismo, etc., com elas me chamando de macho, cis, hétero, branco, você tem a sociedade do seu lado. Não, eu não mudei assim, sendo chamado de coxinha, de classe média, etc. Eu mudei porque eles tinham bons argumentos, porque eles me fizeram pensar e, acima de tudo, me trataram com respeito. Eu não estou negando a existência da opressão na nossa sociedade, eu sei que ela existe. O que eu estou tentando trazer é o questionamento. E qual é o caminho para desconstruir isso tudo? Eu não sei, talvez isso seria assunto para uma discussão muito ampla, com pessoas tanto do movimento, pessoas como do meio acadêmico. Seria uma construção, vamos dizer assim, seria uma construção teórica muito grande e pesada para uma pessoa conceber sozinha. E a intenção do vídeo não é essa. A intenção é mostrar que para a gente mudar alguma coisa, a gente primeiro precisa de bons argumentos, paciência, respeito e educação. Muito obrigado. Bem, pessoal, por hoje é só. Se você gostou do vídeo, dê o seu joinha, se inscreva no canal e compartilhe. Eu estou deixando aqui embaixo o link do vídeo do Pirula, o canal do Governo Federal do André e o canal do Hangout da Groselha, né? Todo domingo às 9h30 da noite. Um abraço e tchau!